Na aula de hoje falaremos sobre a relação de Paulo com o poder do Espírito de Deus. Como Paulo entendeu o mover do Espírito Santo, a necessidade de ser cheio do Espírito, de buscar o batismo com o Espírito Santo e pregar o Evangelho do poder do Espírito. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o like para que você possa receber vídeos novos ou ser notificado de vídeos novos quando aqui publicar. A lição de hoje é a lição de número 6, datada do dia 7 de novembro de 2021, com o título Paulo no Poder do Espírito. O texto áureo está em Atos, capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Na introdução diz que, movido pelo Espírito Santo, Paulo passou a valorizar a ação do Espírito Santo sobre a vida dele, como também a sua mensagem, a mensagem sobre a Igreja do Espírito de Deus. E as relações do Espírito elas estão presentes tanto no Antigo Testamento, Paulo entendeu isso, e através das suas mensagens está clara que no Novo Testamento ele deu ênfase à ação do Espírito Santo na vida da Igreja. O primeiro tópico mostra Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito de Deus, ele começou a fazer o seu ministério. A mensagem que Paulo pregava era embasada claramente na ação do Espírito de Deus. Por Paulo ser cheio do Espírito, entender a proposta das Escrituras de pregar o Evangelho, ele então faz dessa forma, movido pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa o seu ministério pregando em Damasco, e o ponto em que ele estava, conforme nós aprendemos nas lições passadas, logo ao encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor se revelou a Paulo quem era Jesus, as revelações de Jesus a ele, e ele entende que a perseguição que ele estava fazendo com a igreja não era somente um zelo, mas estava perseguindo aquilo que era correto, porque no seu pensamento perseguir os cristãos era algo que era elogiado, era o zelo de Paulo em relação à lei que ele acreditava ser a verdade. E de fato a lei era a verdade, mas ele não entendia as interpretações que a lei dizia sobre Jesus e sobre a sua missão. Mas a partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, ele passou a entender que a igreja fazia parte da obra de Cristo e que ele, perseguindo a igreja, perseguiria, logicamente, a Cristo. E que as Escrituras diziam relação de Jesus. E ele entende isso e foi para Damasco, passou ali 3 anos entre Damasco e Arábia, mas também pregou o Evangelho e pregou com ênfase no Espírito de Deus, ou pregou cheio do Espírito de Deus. Porque quando Ananias impôs as mãos sobre Paulo, o texto diz que Paulo recebeu o Espírito de Deus. Posteriormente, Paulo recebe o batismo com o Espírito Santo de Deus e ele passa a pregar a sua mensagem com ênfase, cheio do Espírito Santo de Deus. A partir daí, Paulo começa a pregar ousadamente, passa a pregar com convicção, com reflexões sobre a cruz de Cristo, pregava Cristo crucificado, a ressurreição de Cristo, Cristo ressurreto. Eram as mensagens com ênfase nesses temas que Paulo pregava, dizendo de Jesus, dizendo do Messias, e tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus, ele ia mostrando para as pessoas pelo qual ele estava pregando a elas. O caminho da pregação é o segundo ponto do primeiro tópico. Paulo, depois de Damasco e Arábia, os 3 anos por ali, teve um período que ele foi a Jerusalém, passou 15 dias, viu alguns discípulos, não viu todos, e teve algumas instruções, mas volta para Antioquia. E o preparo de Paulo entre Damasco, Arábia e até mesmo na Antioquia, ele estava se preparando. Teve um período no deserto e acreditamos que foi nesses momentos de solidão, a sós com Deus,
a busca pelas Escrituras, por entender onde as Escrituras falavam de Jesus, para fundamentar a sua mensagem de Jesus através das Escrituras do Antigo Testamento, buscando as referências que tratavam de Jesus, porque a partir daí ele passou a entender que as Escrituras diziam respeito de Jesus. Tudo que ela falava, falava de Jesus e este crucificado ou ressurreto. E depois que ele achou todos os textos chaves, estudou, o Espírito Santo o revelou, seus encontros com mestres, a sua compreensão, foi uma escola para Paulo, foi uma aprendizagem de tudo aquilo que a Bíblia dizia a respeito de Paulo. Aproximadamente 14 anos Paulo passa estudando, aprendendo, e o próprio Deus revelando a Paulo os seus desígnios, os seus mistérios. Ele mesmo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então são a relação da comunhão de Paulo com Jesus, da aprendizagem dele com Jesus, que vai fazer com que ele tenha um conhecimento estimado, um conhecimento abrangente. Então Paulo, a partir daí, começa a falar das maiores doutrinas da Bíblia. Ele fala sobre a crucificação, sobre as promessas de Jesus, a justificação, como se dá a justificação, usando até mesmo alguns textos que são paralelos ao direito, principalmente o direito romano. Ele fala da graça de Deus, teve revelações sobre a graça de Deus, compreensões através das Escrituras do que é a fé cristã, a glorificação, a morte, a ressurreição, até mesmo as coisas relacionadas à escatologia, o arrebatamento da igreja. Paulo traz detalhes, as etapas da ressurreição. Então, por fim, Paulo falou de grandes coisas do Antigo Testamento, principalmente em relação às grandes doutrinas da Bíblia Sagrada. E agora, nesta lição, nós veremos o quanto Paulo sabia sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito na igreja, a necessidade de sermos cheios do Espírito, assim como Paulo era, e a necessidade de pregarmos cheio do Espírito de Deus. E depois de todo esse preparo que Paulo teve entre Damasco, entre a Arábia, no deserto e até mesmo na Antioquia, porque na Antioquia havia vários doutores, como as Escrituras vai destacar, entre eles Paulo, Barnabé, Simão, Níger e outros demais, e todos eles doutores da lei. E Paulo, aprendendo juntamente com eles, ia a outro período no deserto só, estudando as passagens que diziam a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição, da volta, a ação do Espírito Santo. Ele também compreende isso. Dentro deste período ele estava pronto para ir pregar para as pessoas que precisavam de salvação. Observe que o Senhor Jesus Cristo já havia falado que Paulo era um vaso escolhido para Ananias, e que Ananias orasse por ele porque era um vaso escolhido. E a escolha de Paulo foi para pregar entre os gentios, isto é, aquelas pessoas que não eram judeus, que não faziam parte da cultura judaica, não guardavam a lei, eram pessoas de outros países, inclusive a Bíblia chama de gentios. Foi para eles que Paulo foi destinado a pregar, por mais que Paulo também tenha falado do Evangelho para os judeus, tenha pregado para os judeus. Mas os judeus, na sua maioria, não aceitaram os ensinos e as mensagens de Paulo, e a partir daí ele foi para os gentios. Então foi separado Paulo e Barnabé em Antioquia para irem pregar. Eles levaram João Marcos consigo para poder ajudar nas viagens e auxiliar os apóstolos, então os missionários de então, na mensagem do Evangelho. E os missionários, como diz aqui no terceiro tópico, Paulo e as duas viagens missionárias, junto com Barnabé e João Marcos, eles passaram pela ilha de Chipre, que era a localidade e onde Barnabé havia nascido, para pregar entre os seus irmãos. E em Chipre, Paulo prega o Evangelho, como está relatado em Atos, o livro histórico, ele vai dar os relatos. Nós não vamos fazer aqui, trazer os acontecimentos desta estadia em Chipre, no qual eles pregaram com ênfase, principalmente a ênfase do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Mas pregaram em Chipre, na Fenícia, na Antioquia e outros lugares pelos quais eles passaram. E a lição ainda vai dizer que na segunda viagem, eles voltaram depois da primeira para Antioquia, relataram à igreja todos os acontecimentos, porque eles foram enviados pela igreja de Antioquia para essas missões.
E depois de relatar, depois do seu retorno, eles tornaram a ir pela segunda viagem, e destas vezes, como a lição vai abordar, e a Bíblia também no livro de Atos, né, capítulo 16 a 18, vai relatar aonde eles foram nestas viagens. Eles passaram por Listra, Troades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. E depois voltaram novamente. E em uma dessas viagens eles pregaram para o governador Sérgio Paulo, que estava acompanhado do Simão Mágico, o Elimas. E o Simão não queria, o mágico não queria que João Marcos ouvisse o evangelho e que nem ele recebesse Paulo e Barnabé. E o que, percebendo Paulo, cheio do Espírito de Deus, olha a ação, como a lição diz aqui, a ênfase do Espírito de Deus, revelando para Paulo, dando uma revelação de que Simão estava impedindo de que o próprio governador pudesse ouvir a mensagem do evangelho. Então ele repreendeu ele e ele ficou cego, apalpando, porque de imediato ele parou de enxergar. O que fez com que Sérgio Paulo cresce nas mensagens e nos ensinos de Paulo, que falavam com ênfase no Espírito de Deus. Em outra das suas viagens, eles estavam pregando, quando de repente Paulo percebeu que o moço tinha fé para ser curado. E quando foi curado, toda a população achou por bem que aqueles homens eram os deuses dos qual eles adoravam. Na mitologia daquele período ali, que Zeus e Hermes eram dois deuses que haviam descido, e que Zeus era Barnabé e Hermes era Paulo, porque Paulo era o que falava com autoridade, com entonação. E Hermes era o Deus que falava, o Deus que é a arte de falar. Como Paulo era o que falava do Evangelho, que explicava naquele período sobre tudo o que estava escrito nas leis, e ele então ia dizendo para esses gentios, e depois desta cura, eles são os deuses que desceu até nós. E o sacerdote, né, do templo de Zeus e de Hermes veio oferecer sacrifícios àqueles homens, dizendo, de fato, Deus desceu até nós, nos agraciou. E eles iam matar os bois e oferecer um holocausto em prol dos deuses, que era Paulo e Barnabé. O que, vendo Paulo e Barnabé essa atitude, rasgou as vestes eles e choraram e disseram, não, nós somos homem igual a vocês, não somos deuses, parem de nos tratarem como deuses. E depois os judeus, né, vendo a quantidade de multidão e invejosos com a ação de Paulo e a popularidade que eles tinham na multidão, incitou a multidão contra Paulo, que foi apedrejado e teve como morto. E depois eles saíram dali e continuaram pregando. Então, essas viagens, é bom que a gente relate ela nas aulas, mostrando a primeira viagem, a segunda viagem, os acontecimentos de cada viagem, como chegou, o que eles fizeram, qual o resultado das mensagens. Tem uma outra passagem que eu destaco aqui, que é na segunda viagem, onde eles chegaram em Bereia. Paulo então começou a dizer, olha, eu quero falar da lei que aponta para Cristo, aquele que foi crucificado em Jerusalém. E abriu a Bíblia, a Torá, as leis de Moisés, e mostrou que ali no Antigo Testamento estava falando desse Jesus que foi crucificado, não era outro. O que os bereanos pararam para fazer suas análises, ouviram as mensagens de Paulo, mas ao mesmo tempo foram eles mesmos consultar o que estava escrito para depois tomarem a interpretação e as suas decisões. E quando viram que de fato tudo que Paulo dizia tinha fundamento nessas escrituras que eles mesmos criam, eles acreditavam então naquilo que Paulo falou, porque Paulo falava com ousadia do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. E assim os bereanos também foram convencidos a crerem no Evangelho da graça de Deus e então aceitaram a mensagem que Paulo pregava. Então sempre é bom que quando pregam, quando ensinam, a gente ter a Bíblia como a nossa base de regra de fé e de prática e conferir se de fato o que estão nos dizendo, nos ensinando, está de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos ser então cristãos bereanos. No segundo tópico, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Então agora, neste tópico, Paulo vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo. E é claro que Paulo vai falar dessa plenitude também na vida de Jesus.
quando ele fala assim que foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele Jesus, habitasse. Paulo está dizendo que Jesus era cheio do Espírito de Deus e ele fazia os sinais, os milagres, as obras pelo poder do Espírito e usava a parte divina dele quando era necessário. No caso de perdão dos pecados, nós vemos claro Jesus dizendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Em outras palavras, dizendo que o Filho do Homem, de fato, ele é Deus que perdoa os pecados. Mas a ênfase na plenitude do Espírito de Deus, ela é clara nas escrituras, nos escritos de Paulo, falando que nós precisamos ser cheios do Espírito. Aos Efésios ele diz isso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então cada cristão precisa ser preenchido pelo Espírito de Deus, ser cheios do Espírito Santo de Deus, para ter poder para pregar o Evangelho, para ter uma vida de fidelidade, para ter os dons e o reino de Deus ser alargado, ser glorificado. Então nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Logo após as desavenças de Paulo com Barnabé e João Marcos, porque João Marcos voltou na metade da viagem, porque eles passaram por lugares perigosos, lugares de ladrões e assaltantes. Então Marcos volta e não consegue seguir juntamente com o discípulo auxiliando, o que causou um desgosto em Barnabé. Por causa dessa atitude de João Marcos, ele e Barnabé romperam então a parceria na viagem missionária. E agora Paulo leva Silas, que chegando na região onde Apolo havia pregado o arrependimento dos pecados e o batismo nas águas para arrependimento, conforme João Batista pregava. Então aquela multidão que já haviam ouvido a mensagem do arrependimento e do batismo nas águas, não sabiam a respeito do batismo com o Espírito de Deus. E Paulo vai alertá-los que foi o próprio Jesus quem havia dito que eles precisavam permanecer em Jerusalém até ser revestidos de poder. Então essa multidão ouviram agora a mensagem de Paulo falando sobre a necessidade de ser cheio do Espírito e entenderam a mensagem de Paulo, creram na ação do Espírito de Deus, na plenitude do Espírito, buscaram a ação de Deus e também foram batizados. E aquela notícia correu que os gentios também, os gentios são pessoas que não eram da religião judaica, ou não eram de Israel, do país de Israel, não eram judeus de origem, então eram outras nações. E eles receberam também o Espírito e essa notícia se espalhou entre a nação judaica, principalmente em Jerusalém, e todos os discípulos. O segundo ponto do segundo tópico diz que é preciso crer para receber o Espírito Santo. Primeiramente, para ter a morada, para sermos morada do Espírito de Deus, como Paulo diz aos Coríntios, que nós somos templo do Espírito de Deus. O escritor aos Hebreus fala que nós somos casa de Deus. Então o Espírito Santo, que é Deus, mora em nossa vida. Mas para ele morar é necessário crer em Jesus Cristo e aceitar, através da fé salvífica, a ele como Salvador da nossa vida. Aí o Espírito Santo fará morada em nossa vida. Pode observar que o próprio Jesus, depois que estava dizendo para os discípulos que era necessário ele morrer e se ausentar dos discípulos, e os discípulos ficaram então tristes, e ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito que vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, verei outra vez para que onde eu estiver, estejais também. E ele continua dizendo: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Aí as palavras que eu trago aqui como ênfase, que o mundo não pode receber. Então o mundo que está se referindo aqui são aqueles ímpios, aquelas pessoas que não creram em Jesus, que não manifestaram a sua fé salvífica em Jesus, que não receberam Jesus como Salvador da sua vida, que não se entregaram de fato como a Bíblia ordena, arrependendo dos pecados, pedindo perdão e sendo cheio do Espírito. Então o mundo não pode. Só podem receber o Espírito de Deus aqueles que de fato têm sua vida transformada, regenerada pelo sangue de Jesus Cristo. Esses podem receber. E posteriormente a isso, é preciso buscar o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. E este revestimento de poder nos proporciona autoridade
para que vamos e pregamos com ênfase, como Paulo pregava. Pregamos com convicção, igual Paulo pregava. Pregarmos com ousadia, com autoridade, com poder, assim como Paulo pregava. Então, a partir do momento que os discípulos ficaram em Jerusalém, conforme o mandado de Jesus, até ser cheios do Espírito, quando foram cheios do Espírito, falaram em novas línguas, receberam o revestimento, eles foram testemunhas por todos os lugares, e as pessoas que o ouviam eram convencidas de que precisavam também deste poder e de serem salvos pelo nome de Cristo. O terceiro ponto do segundo tópico, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, um cristão, que acreditou na mensagem de Cristo, o sacrifício de Cristo através de João Batista, era um seguidor de João Batista, mas seguia de longe, mas creu na mensagem que João Batista pregava, no arrependimento, se arrependeu, e então Apolo, ele passa a pregar para os irmãos de Éfeso sobre o arrependimento, sobre Jesus Cristo e sobre o perdão de pecados e o batismo para isso. Todavia, Apolo não sabia muitas coisas sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a chegada do Espírito Santo, que ainda era novidade em Jerusalém. Os discípulos já haviam experimentado isto, Paulo já havia experimentado, Apolo ainda não havia experimentado. Então, Paulo orienta Áquila e Priscila, que eram seus auxiliares, para que quando chegassem a Éfeso, instruísse a Apolo, para que ele também pudesse pregar sobre a vinda do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E por mais que Apolo tenha saído antes, foi para Corinto, antes da chegada dos discípulos, mas a mensagem se espalhava por toda a cidade de Éfeso em relação à chegada do Espírito Santo. Então Paulo ele vai falar do Espírito de Deus, o Espírito Santo, para os irmãos de Éfeso, para ser cheio do Espírito, vai falar para os irmãos de Colosso sobre a plenitude do Espírito Santo, principalmente na vida de Jesus, e vai esclarecer isso à igreja de Corinto sobre a ação do Espírito Santo, inclusive em Atos, falando da sua própria experiência sobre o Espírito Santo de Deus. Terceiro tópico, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. E o primeiro ponto do terceiro tópico, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Então, os estudos de Paulo, a leitura que ele faz do Antigo Testamento, das passagens que falam do Espírito de Deus, ele toma isso como base da sua mensagem. Principalmente em Joel, que é o mais conhecido, mas não só Joel. Durante toda a Bíblia, a presença do Espírito Santo está presente, a ação, mesmo que indiretamente, mesmo que sendo em forma de inferência, as pessoas já têm noção da terceira pessoa da Trindade. E Paulo, que tinha conhecimento do judaísmo, da ação de Deus no judaísmo, ele também passou a destacar a ação do Espírito Santo como Deus. E ele então vai explicar a partir das Escrituras. O interessante é que a fonte de pesquisa de Paulo, a fonte de entendimento, as regras pela qual ele pregava, era com base nas leis. Especialmente o Antigo Testamento, que é chamado de leis. E ele lia o Antigo Testamento, sabia dessas questões, sabia interpretar e achou os textos pelo qual fala da ação do Espírito de Deus, da vinda do Espírito de Deus, o tempo pelo qual o Espírito de Deus poderia chegar àquela nação. Ele diz isso para os judeus, que a mensagem veio para eles, mas eles não receberam e, portanto, ele iria pregar para os gentios, mas que a prioridade era dos judeus. Fala do Espírito Santo para essas pessoas, mas os gentios são aqueles que acreditam na ação do Espírito de Deus e vai em busca da ação do Espírito Santo de Deus e de fato vão achar, porque a partir de Paulo eles recebem a graça de Deus e o Espírito de Deus na sua vida para que fossem cheios do Espírito Santo. E o segundo ponto do terceiro tópico é o Pentecostes como a fonte de revelação do Espírito Santo, porque a própria pregação de Pedro, esclarecendo para a multidão, em especial os judeus, era que o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Acontecerá que naquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, Paulo e também Pedro acreditavam nessas promessas de Joel e pregavam dizendo que o profeta Joel pregou, chegou.
O que ele profetizou é o que acontece hoje, é o cumprimento dessas profecias. O Espírito de Deus chegou e como os discípulos falavam em novas línguas, estavam cheios do Espírito Santo de Deus e todos eles saíram para pregar o Evangelho, era uma prova cabível às testemunhas oculares de que eles receberam o Espírito e era possível também todo aquele que crê que recebeu o Espírito de Deus. E o próprio Paulo era uma testemunha viva. Se no Antigo Testamento a ação do Espírito de Deus era subjetiva, no Novo ela é objetiva. Paulo poderia tomar o seu próprio exemplo, dizendo, e tomava, quando ele falava do seu testemunho, o seu encontro com Deus, as palavras de Jesus, a ação que Deus fez na vida dele, o momento em que Ananias orou sobre ele, a hora que ele foi cheio do Espírito de Deus, quando creu em Jesus, se arrependeu, se converteu, e também quando ele fala para os coríntios, ele está dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, portanto ele não falava, ainda que eu tivesse todos os dons, ele dizia isso explicando que por mais que ele não falasse a língua dos anjos, mas ele era alguém que era cheio do Espírito Santo, porque ele denota isso, ele mostra inclusive na carta aos Coríntios, quando ele escreve falando da ação do Espírito de Deus, ele recebe o Espírito de Deus. Então Paulo era uma prova viva, que saía falando para os discípulos o seu experimento que ele teve com o encontro com Jesus e também o recebimento do Espírito de Deus na sua vida através da imposição das mãos de Ananias. No terceiro ponto, do terceiro tópico, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Então, em Éfeso, quando Paulo prega o Evangelho em Éfeso, e as pessoas aceitaram, uma grande igreja estabelecida ali, vários irmãos gentios e alguns judeus também, que se converteram através da mensagem de Paulo, começaram a receber instruções acerca do Espírito de Deus. Paulo ele não contrariou nada do que disse João Batista a respeito do arrependimento para perdão de pecados, sobre o batismo nas águas. Paulo não contrariou, ele simplesmente fortaleceu esta credibilidade que eles deram nas mensagens de João Batista, que também já era conhecida por toda a região. Mas ele começa a falar do Espírito de Deus. E no momento em que ele começa a explicar a ação do Espírito de Deus na vida das pessoas, a necessidade de ser cheio do Espírito, como ser cheio do Espírito, aquela igreja de Éfeso começou a crer na mensagem de Paulo e a buscar. E quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós buscamos em nome de Jesus. E às vezes pela imposição das mãos daqueles que estão ministrando o batismo sobre nós. E a igreja de Éfeso, quando começou a ouvir os ensinos de Paulo sobre o Espírito Santo, e Paulo então, chamando os que criam para serem abençoados, Paulo impunha as mãos sobre eles e o texto fala que o Espírito de Deus desceu sobre a igreja de Éfeso, sobre os irmãos de Éfeso, como chuva abundante. Então houve um grande avivamento na cidade de Éfeso e as pessoas passaram a falar novas línguas e cheios do Espírito de Deus começaram a pregar o Evangelho. E na pregação do Evangelho os sinais seguiam aquelas pessoas que criam. Houve grande avivamento, grandes sinais, grandes maravilhas, mostrando assim o quanto a igreja crescia. E Deus havia acrescentado à igreja de Éfeso aqueles que iam de se salvar e a igreja ia crendo, crescendo na graça e no conhecimento e numericamente o número de pessoas que aceitavam o Evangelho. Foram grandes avivamentos na cidade de Éfeso, que era uma das igrejas mais abençoadas daquele período, como também a de Corinto, que o próprio Paulo diz assim, que a igreja de Corinto possuía todos os dons. Então era uma igreja poderosa, através da ação do Espírito Santo de Deus, precisava simplesmente organizar o seu culto e as suas prioridades em relação aos dons espirituais e ao ensino da Bíblia quanto à eclesiologia, aos dons e aos frutos. Então, Paulo ensina a igreja de Corinto através de carta, eles passam a ser também, como a igreja de Éfeso, uma igreja de grande abundância, uma igreja em destaque naquela região, como outras também vieram posteriormente. Concluímos e dizemos que através da mensagem do Espírito de Deus e da ação do Espírito na vida das pessoas, a mensagem de Paulo foi efetivada, as igrejas foram instaladas, os irmãos foram abençoados, os dons foram delegados a ele, concedidos às igrejas, e o fruto produziu e a igreja do Senhor floresceu entre os gentios de tal forma que Paulo se torna um dos maiores missionários. Mas sempre a ênfase dele era na
pregação do Espírito de Deus. E concernente a isso, nós, nos dias de hoje, também precisamos voltar a pregar a ação do Espírito Santo de Deus. Um dos temas das igrejas pentecostais assembleianas no Brasil, o tema dela era Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Portanto, nós devemos voltar a pregar às igrejas e ensinar os nossos alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer isso em relação à escola, à igreja, voltar a esses temas pentecostais, tema do batismo com o Espírito Santo, tema dos dons espirituais, ensinar sobre o fruto do Espírito e ensinar também eles a buscarem o poder de Deus, o revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, professor e professora, que a partir de hoje nós possamos cada vez mais motivar os nossos alunos à busca do Espírito Santo de Deus, a aprendizagem da terceira pessoa da Trindade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula para você, um bom domingo.